Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, poder entrar na sua casa e levar essa mensagem de paz, de esperança, histórias de superações, de conquistas e de vitórias que vão impactar você no programa de hoje. Hoje eu tenho duas convidadas especiais, elas são de Linhares. Eu converso com a Daíse Oliveira, ela que é formada em Direito, e também a Thaís Beckner, formada em Publicidade, mas não é uma dupla sertaneja, você vai ver. Ainda temos o quadro Fique de Olho e no final do programa o videoclipe da música Ovelhinha com Isadora Pompeu. Mas eu tenho um presente para você, esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular. Você vai baixar o nosso app Desaflix 100% cristão. Conteúdos seguros para você e para toda a sua família. Bom, como eu disse, o nosso programa especial, eu converso com Daíse Oliveira, ela que é advogada, trabalha no nosso judiciário. Bem-vinda, Daíse. Obrigada, pastor. E Daíse, alegria, viu, Daíse? Prazer estar aqui com você, pastor. Daíse, você que atua aí na área do direito e está bem presente no nosso judiciário. Qual o seu olhar, sua opinião, você que trabalha na área? Sobre política, sobre o judiciário, como você está vendo assim, o nosso país? Nosso país, bom, o direito, a política, se a gente pode dizer assim, é um sacerdócio, é uma vocação, precisa de preparo, precisa de chamado também para isso. E enquanto cristãos, o Senhor Jesus disse que nós somos a luz do mundo e nós deveríamos estar no meio das trevas. E por muito tempo, minha visão, pastor, é que nós, enquanto igreja, nós nos retraímos de alguns lugares de influência no país. Deixamos de ocupar espaços. Isso. Só que quando a luz não ocupa, as trevas ocupam. E o que eu penso que nós estamos assistindo hoje é naturalmente uma consequência disso. Nós estamos acordando para essa realidade. Eu penso que hoje há uma geração de jovens que estão entendendo um chamado que vai para além de 4 paredes da igreja, entendendo que a vocação, o ministério deles pode ser exercido também na área da economia, do governo e da política. Então, eu estou com muita expectativa no futuro do Brasil, porque nós temos uma geração que está acordando, não apenas com anseios de poder, mas também se preparando e com sede de justiça. Nós temos visto isso, o Brasil está acordando, o Brasil está dando essa resposta de uma ausência de passividade. A gente vem de uma história de colonização muito passiva, não porque não houve resistência, mas de alguma forma permitimos que outros viessem e nos colonizassem. Então, está no nosso DNA, né, essa passividade em aceitar algumas realidades, mas a gente tem visto que tem se levantado uma voz que não está aceitando. Então, quando eu olho hoje para o sistema judiciário, eu vejo pessoas que estão lutando pela justiça, que não estão se conformando. Eu vejo pessoas que estão influenciando outras pessoas para aderirem a essa voz. E isso se reflete também na política. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que José era governador. A gente vê que Daniel exercia um cargo influente no governo. Há uma ausência, então, de Deus. Sim. Né? Hoje. Tanto no judiciário quanto na política, estamos falando dos valores de Deus, de pessoas de Deus. Cristãos, não é sim. isso? Sim. Mas a Thaís, ela é publicitária, né? Isso. E essa área é nossa, né? É. Thaís, você atua na área da publicidade? Eu atuo, eu faço produção de conteúdo para redes sociais. Eu, junto com meu marido, que é formado em design gráfico, nós trabalhamos com identidade visual, né, em como você se apresenta perante o seu público-alvo, seus clientes, né, as suas redes sociais. A gente trabalha com essa questão mais da comunicação. Então, e qual a sua opinião sobre esse problema que nós vivemos hoje, das notícias falsas, né? A gente usa fake news, mas são notícias falsas. Qual a sua opinião? A verdade é que a internet, ela deu voz, e deu voz para todas as pessoas. Abriu espaço, né? Abriu espaço para que
qualquer um pudesse opinar, pudesse alimentar de alguma forma, né, as redes sociais, a internet, enfim. E isso abre precedente para todo tipo de informação, todo tipo de conteúdo. E nós acabamos ficando um pouco acomodados com esses recebimentos de informação. Porque a realidade é que nós somos responsáveis por aquilo que a gente consome, né? Talvez sem verificar, inclusive, a fonte. Exatamente. Não é isso? Então, a internet é aberta para todo tipo de opinião. Cabe a mim verificar ou não se aquilo é verídico. E nós estamos, dessa mesma forma que Daís falou, né? Houve um tempo de muita passividade, de recebimento de informações de forma passiva, e eu vou me alimentando dessa informação e desse conteúdo sem saber a veracidade disso. E hoje também tem se levantado, né, uma geração um pouco mais crítica com relação a esses conteúdos. E vamos aproveitar o momento e deixar uma dica para quem está em casa nos assistindo, para verificar a fonte. Exatamente. Antes de passar para frente. Exatamente. Porque senão a gente fica meio que papagaio, né, repetindo o que as pessoas estão falando, e nem tudo que as pessoas falam são verdades. E é muito cômodo, né? É muito cômodo eu receber uma informação e simplesmente repassar. É trabalhoso eu ir lá verificar, né, se aquilo realmente é verdadeiro, se aquilo de fato aconteceu, mas a gente, como cristãos, nós devemos contribuir, né? Senão, e falando assim, a verdade olha só, é uma irresponsabilidade nós ficarmos propagando notícias falsas. Exatamente. Não é isso? Agora, vocês estão com um monte de Maria. Várias. Líder do movimento das Marias. Isso mesmo. Como nasceu aí? Que trabalho? Tá escrito que movimento, é isso mesmo? Movimento. Vocês estão movimento. lá em Linhares? Isso. Contra ou a favor? Vocês estão trabalhando? Daís, fala aí, como foi que nasceu o movimento das Marias? Foi uma conexão do céu, né? Duas pessoas com histórias de vida totalmente diferentes e áreas totalmente diferentes, mas discernindo que Deus está fazendo algo na Terra, restaurando todas as coisas ao propósito original. E dentre tantas coisas que o Senhor vem restaurando, o papel da mulher, da identidade da mulher. E a gente sentiu essa vocação da parte do Senhor, que nós fôssemos uma resposta também para isso, né? Não somos só apenas nós, mas nos associarmos a tantas outras mulheres que também estão entendendo a necessidade desse retorno ao padrão bíblico, da identidade da mulher que tem se perdido com tantas mentiras sobre quem somos e para que existimos, qual é o nosso papel. Então, dentro desse contexto, o Senhor trouxe para nós esse desejo de começar um movimento. E por que movimento? Porque não seria apenas só sobre uma coisa. E seria algo dinâmico. Então, dentro desse movimento das Marias, aquelas mulheres que adoram a Jesus, aquelas mulheres que servem a Jesus, nós trabalhamos a identidade da mulher dentro do padrão bíblico, retornando lá como era o desejo de Deus quando criou a mulher. Seria na direção de resgatar os valores da mulher? Resgate. Né? Porque a mulher é linda, é bonita, Deus fez vocês assim desse jeito, né? E fez, mas para agregar, para somar, para sustentar. E no transcorrer da história a gente viu assim uma desvalorização, inclusive aqui no Espírito Santo, aproveitando, é muito triste, sabe, os números da violência contra a mulher. E você que está me assistindo, olha, denuncie. A sua identidade, ela é protegida. Mais uma vez, denuncie, não aceite a violência na sua vida, na vida dos seus filhos. Como você também, homem, que está me assistindo, também não pode aceitar a violência de espécie alguma, não é? Mas assim, na semana passada, mais dois feminicídios, e os números aqui no Espírito Santo não são, sabe, bonitos. Não, eu já trabalhei um tempo na vara de violência doméstica e você vê essa realidade que não é apenas uma dependência financeira. Também é uma dependência emocional dessas mulheres com os homens. Então, mesmo que o Estado ele ofereça uma condição para que ela saia daquela situação de dependência financeira, existe algo na identidade daquela mulher que está tão distorcido que faz com que ela se submeta a um relacionamento tão abusivo. E esse é um dos maiores desafios da mulher moderna, né? É você entender qual é a sua identidade. Nós temos visto muitas vozes falando muitas coisas, e se nós não tivermos as nossas raízes firmadas naquilo que Deus diz sobre nós, a gente se perde. E aí a gente acaba entrando em violência, em abrir mão de quem nós somos, em detrimento de emprego, em detrimento de filhos, em detrimento de casamentos. E aí, infelizmente, esse tipo de situação Inclusive, acontece. agora tem muitas Marias nos assistindo.
Isso Então, aí, dentro um desse exército de movimento, Marias um aí, ó. exército de Marias aí. E dentro desse trabalho que vocês estão desenvolvendo na cidade de Linhares, não é isso? Qual a dica, qual a orientação para essa mulher que está se sentindo abatida, está triste, angustiada, até meio depressiva em casa, Daís? Buscar ajuda, conversar, pedir conselho, desabafar, não passar por nada disso sozinha. E até mesmo para buscar a ajuda policial, é importante que ela tenha esse suporte. Se ela está ligada em uma igreja, busque o apoio, né, de uma Não ir liderança. sozinha. Não vá sozinha, porque não é só ir até a delegacia. Existem todas as repercussões. Às vezes aquele marido vai sair de casa e ele é o provedor e ela vai ter uma preocupação. E aí, como que eu vou me sustentar? Ela precisa de uma rede de apoio. Ela precisa se sentir segura de que ela pode tomar esse passo e que ela não vai ficar desassistida, né? Na nossa igreja, nós temos o ICEF, o Instituto Cultural, Educacional e Filantrópico, e lá nós fornecemos uma ajuda emocional, terapêutica e também física e material para pessoas em situação de vulnerabilidade. Bacana. E vocês fazem parte da Igreja Evangélica Isso. Batista de Linhares, não é isso? Isso Um mesmo. abraço aí para o nosso querido pastor Jabes lá. Isso aí, tá assistindo, com certeza. Agora, Thaís, uma coisa bacana que vocês fazem aí nesse trabalho com as mulheres é a questão de trabalhar a autoestima delas também. E qual a relação da autoestima com a espiritualidade? Quando nós reconhecemos quem nós somos em Deus, e isso reflete em todos os níveis, né? Então, o Movimento das Marias, ele começou dentro desse propósito de fortalecer a identidade da mulher, de acordo com a palavra de Deus, e nós, como a Daisy disse, somos vários braços, nós somos ramificando para alcançar essa mulher dentro de quem ela é, de como ela pode se portar, de como ela pode florescer, transparecer isso para aqueles que estão ao redor dela. E uma das formas é a moda, né? A gente trabalha com esse monte de influência que nós acreditamos ser muito importante. Muitas pessoas entendem moda como algo supérfluo, superficial, mas é um monte de influência muito importante que, para a mulher principalmente, né? Mas vamos lá, por que a moda, essa valorização que você está dando à moda? Mas olha só, antes de você responder, vocês duas aí responderem, nós vamos para o intervalo. Você não saia da frente da telinha, porque nós voltamos em instantes com Thaís e Daisy. Elas vieram lá de Linhares para esse bate-papo. Voltamos em instantes. Estamos de volta aqui com Daisy Oliveira, ela que é formada em Direito, Thaís Beckner, formada em Publicidade. Elas vieram lá de Linhares e desenvolvem um trabalho fantástico com as mulheres, com as Marias. E nós estávamos falando no encerramento do primeiro bloco sobre a importância moda, né? E vocês estão lindas, hein? Parabéns aí. Pastor. Vamos lá. Nós estávamos falando a respeito da moda e como isso é importante principalmente para a mulher. Hoje, nós temos uma minoria que dita a moda e nós acabamos recebendo de forma passiva todas essas informações. Então, temos uma supervalorização do corpo, uma exposição excessiva, sensualidade, e o oposto é aquela moda... a crente, você se veste como crente. Então, é um estereótipo criado e nós podemos ser, sim, mulheres modestas, mulheres que se vestem bem, mulheres que têm uma autoestima elevada e de forma que nobre, glorifica a Deus. Olha só, nesse portar. De certa forma, será que vocês mulheres, ou até nós, os homens também, não somos obrigados assim, a nos submetermos a um padrão que às vezes não é nem o que a gente gostaria? Exatamente, isso é ditado, né? Mas eu penso que talvez isso resvala na identidade. Porque quando eu tenho uma identidade consolidada... Mas identidade quem constrói ou de quem está usando a minha moda? Identidade. A identidade pessoal. A minha identidade pessoal. Quando eu tenho ela bem firmada, eu não vou me submeter a esses ditames. De que eu preciso usar isso porque é o que está sendo usado. Ou de que eu não posso usar aquilo porque não é bem recebido. Porque a verdade, quando nós sabemos quem nós somos, a gente consegue diferenciar aquilo que me cabe e aquilo que não se alinha a quem eu sou. Exatamente. Não, me recordo uma ocasião que eu fui
tinha que comprar uma calça lá. Mas, gente, eu não conseguia colocar a minha perna dentro da calça. Eu falei assim, eu estou na loja errada, ou foi para o planeta errado, o país errado. É uma tendência mesmo. Não é As isso? calças masculinas É uma inversão de valores, cada vez né? mais justas e as roupas femininas cada vez mais largas. Existe uma agenda também, né, nessa Sim. questão da moda. E para nós, pastor, que já somos adultos, que já temos a nossa identidade muito bem estabelecida, se eu, por exemplo, usar uma camiseta do meu marido, isso não afeta a minha identidade. Se o senhor usar, de repente, uma calça um pouco mais justa, isso não mexe com o senhor. Sim. Mas imagina a geração que está nascendo agora e que ela olha e ela não tem mais aquela clareza de isso é feminino e isso é masculino. De que ela vai perdendo referências. Então, a moda, ela não tem nada de superficial. Como que essas mulheres que estão nos assistindo, elas devem se comportarem diante de tantas pressões? São muitas vozes. Isso aí. Por isso nós precisamos conhecer a voz do nosso Criador. Quem Deus diz que eu sou? Sabe, bacana isso que você está falando, porque você é advogada, a Thaís é publicitária, duas mulheres de Deus, ensinando sobre Deus para as mulheres. Nós vamos falar já do podcast que vocês fazem também. Por que Deus? Por que elas precisam desse Deus? Porque Ele é o nosso Criador. Ninguém melhor do que o Criador para dizer o propósito da criatura. O Criador que sabe consertar o que ele fez, né? Não, o Criador é aquele que vai dar todas as respostas do propósito, do porquê nós nascemos e existimos. E o maior propósito da mulher, do homem, é conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. E como, Thaís, que esse nosso telespectador, essa Maria que está em casa aí nos assistindo, ela pode receber esse Jesus? A voz do Senhor, quando eu recebo Ele como Senhor e Salvador, é ela que dita o caminho que eu devo andar, o que eu devo vestir, como eu devo me portar, porque foi o que a Daís falou, se Ele é o Criador, Ele conhece a criatura. E se eu tenho um relacionamento íntimo com Ele, Ele vai se revelar a mim. Vocês tratam desses temas, quero agora conhecer, sobre o podcast das Marias. Até o podcast é das Marias também. O nome do nosso podcast é Super Bloom, mas é o podcast do Movimento das Marias. Isso aí. Por que Super Bloom? Super florescimento, né? Ano passado nós... Mas o pouquinho era Bloom, que você já pensou? Tá Vamos junto, lá, desde junto. vamos lá, Super Bloom, por quê? O ano passado, pastor, nós lançamos uma coleção de roupas e também lançamos um livro chamado Chegou o Tempo de Florescer. Nós estávamos anunciando a chegada de um novo tempo, o tempo em que nós passamos por longo período de inverno, de seca, mas nós entendemos que chegou o tempo de florescer. E este ano nós estamos declarando profeticamente o tempo do Super Bloom. O Super Bloom é um evento da natureza que aconteceu recentemente, inclusive na Califórnia, em que depois de longos anos de uma estação de seca e depois de intensas chuvas fortes, na região da Califórnia, começou a florescer de uma forma sobrenatural. Porque sementes que tinham sido lançadas há décadas e estavam lá no fundo daquele solo, resistiram à seca e vieram as adversidades, né? Tanto a seca como chuva forte, e fez com que esse fenômeno acontecesse, chamado de Super Bloom. E nós estamos profetizando essa nova estação para a nossa vida. Inclusive, o livro de vocês já está no vídeo, inclusive com as redes sociais e até o endereço do podcast. Super Bloom, não é isso? Olha só, vocês estão falando de algo que Deus, às vezes, ele movimenta a vida da gente assim, não é? Faz com que aquelas sementes que estavam esquecidas, adormecidas, renasçam, né? Ele muda as coisas de lugares também. Às vezes é necessário ficar um pouco seco, às vezes é necessário um pouco mais de água. Como que o nosso telespectador que está em casa, Daís, pode receber esse Jesus que vai dar sentido para a vida dela? É simples. Basta abrir o coração e dizer que aceita Jesus. A Bíblia diz que aquele que confessa com os lábios e crê de todo o coração que Jesus é o seu Salvador e Senhor, está salvo. O Evangelho é muito simples. E por ser tão simples, eu estou sempre repetindo isso aqui, as pessoas têm dificuldade de crer. Não é isso? Em casa agora, ele aceitou a Jesus. Qual a importância dele buscar uma igreja próxima da casa dele? Estar em comunidade é aquilo que Deus quer para nós, né? Nós, quando estamos em união com os nossos irmãos, a palavra de Deus diz, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Nós encorajamos uns aos outros, nós exortamos uns aos outros, nós abraçamos uns aos outros e damos força uns aos outros para prosseguir nessa caminhada de fé. Então, ninguém faz nada grande sozinho.
né? Se está sozinha porque não foi grande. Se fez sozinha porque não foi grande. Então, nós precisamos uns dos outros para estarmos em comunidade, para chegarmos, né, na estatura que Cristo quer que a gente chegue e continuar conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Junto é muito maior e muito mais fácil. Daíse, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Thaís, uma alegria muito grande, viu? Privilégio recebê-las aqui. Prazer todo nosso e as portas sempre abertas aqui no programa Desafios. Também, vá nos visitar, fazer o podcast com a gente. Fazer o podcast com a gente. Vamos lá, vamos marcar sim. Vai ser uma alegria muito grande. Leva meu abraço lá para toda a família da Igreja Evangélica Batista de Linhares e para o nosso pastorzão lá, Jabes. Tá bom? Para você que está em casa, hoje eu conversei com essas Marias. Daíse Oliveira, Thaís Beckner. As duas. Daíse formada em Direito, Thaís publicitária. Olha, o recado já foi dado. Basta que você queira abrir o seu coração agora. Jesus pode te dar uma história diferente para contar. Não se permita ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mas como que você vai receber essa força para superar tanta maldade? Entregando a sua vida para Jesus. Desafios, volta já. Marginal. Mais uma vez, a sua identidade ela é preservada. Se proteja, proteja os seus filhos, se ame, busque ajuda, principalmente a ajuda de cima. Mas as autoridades elas foram constituídas por Deus para o nosso bem e elas estão aguardando o seu telefonema.
Mais uma vez, anote aí na sua agenda, porque nos dias 15, 16 e 17 de março acontecerá uma grande conferência missionária com o profeta Racine e a missionária Ruth, eles que foram discípulos do profeta T.B. Joshua durante 19 anos. Estarão aqui em Vitória. Milagres, palavra de Deus, muita música para o seu coração, então não fique de fora. Anote na sua agenda, 15, 16 e 17 de março, na IAD Desafios. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Ovelhinha com Isadora Pompeu. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Oferecimento Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão.